Fala aí, povo de Deus. Vamos embora estudar sobre as trombetas? Apocalipse 8, de 2 a 6. Diz assim: então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Sabe, trombeta é algo maravilhoso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque a Bíblia muitas das vezes cita a trombeta como o chofar. O chofar era um instrumento que era tocado pelos judeus, que era chifre de carneiro, e tocava em ocasiões especiais, muito especiais, e não era qualquer um que tocava, não, sabe? Tinha que ser alguém preparado, um sacerdote preparado para isso. Quando tocava o chofar, eles anunciavam: olha, é momento de guerra, é momento de se reunir para a guerra. Ou então, quando tocava o chofar, dizia: olha, o rei, ele está chegando. E então sempre era uma anunciação importante a toca das trombetas ou o chofar. Isso empolga demais. Sabe, agora nós vemos que nós estudamos anteriormente falando sobre os selos, e os selos foi uma resposta de oração, de clamor da igreja com relação à própria igreja. Sabe, era revelado a João tudo aquilo que ocorreria nesse tempo entre a primeira vinda de Jesus, a crucificação de Jesus, até a volta de Jesus. O que aconteceu com relação à igreja nesse período é o que os selos que nós estudamos anteriormente nos relata, mas agora não, agora as trombetas, ela vem anunciar não o que acontece com relação à ascensão de Jesus até a vinda de Jesus para a igreja, mas sim para os ímpios. Agora é mais pesado, né? Nós vemos que a Bíblia, no livro de Apocalipse, relata a mesma história de um aspecto diferente. À medida que você vai se aprofundando, primeiro a igreja, depois a igreja específica, as 7 igrejas, depois você vê a própria igreja da atualidade. Agora você começa a olhar uma resposta para o mundo, um mundo impiedoso, um mundo perseguidor, um mundo cheio de maldade. E como os céus respondem a isso? Porque em todo momento há um clamor da igreja. E muitas das vezes parece que não há resposta. Até nós vemos alguns estudos futuristas, né? Amém? Eu respeito sobre Apocalipse, quando parece que a resposta do Senhor só virá nos finais dos tempos, mas eu digo a você que não. Deus tem respondido às orações constantemente, até no momento de silêncio. Lembra que nós vimos anterior o silêncio dos céus? Até o momento de silêncio é uma resposta de Deus. Mas o que nós temos que entender? O que seria importante agora, nesse momento, entender sobre essas trombetas de Apocalipse? Sabe, você lembra que lá no 5º selo, houve um clamor dos fiéis. Lá em Apocalipse 6:10 era o clamor dos fiéis de todo o tempo. Ou seja, todos os mártires, todos aqueles que morreram nesse período, a igreja não esqueceu deles e clamava por justiça. Lembra disso? Até quando, ó soberano Senhor? Lembra desse clamor? Pois agora a gente vai ver a resposta desse clamor, e é exatamente isso, a trombeta.
é a resposta desse clamor da igreja com relação ao mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, não, a trombeta é um sinal que acabou tudo, é um sinal que a justiça de Deus já veio. Não. Ainda assim, a graça. Ainda assim nós vemos a graça de Deus, mesmo quando há um clamor, mesmo quando há resposta dos céus. Deus, Ele ainda ama o pecador e Ele ainda quer dar oportunidade de arrependimento. E o que nós temos que saber é que as trombetas ainda são manifestação de graça para o arrependimento do ímpio, daquele que está afastado de Deus. Aqueles que não atentarem a esse toque, aqueles que não entenderem essas trombetas, aquele que não se aperceber que a trombeta tem tocado desde o início da igreja, talvez não perceba a última, então será tarde demais, porque a última trombeta, ela é o fechar da porta da graça. É momento de escutar as trombetas, não com os ouvidos naturais, mas espirituais. Não apenas aquele religioso que pega um chofar e como se anunciasse que a vinda, ou que anunciasse que a presença do Senhor está ali. Olha, mas o que anuncia a presença do Senhor não são os unidos aos ouvidos naturais, mas espirituais. São os gestos espirituais. A trombeta tem tocado, meu irmão. A trombeta tem tocado. Nós temos que estudar o Apocalipse, entendendo que isso já tem acontecido. A trombeta é a oportunidade do ímpio, é a oportunidade do mundo, sistema mundano, desse sistema, desse governo mundano, se arrepender. Tantos anos perseguindo a igreja, tantos anos manifestando o anticristo, tantos anos tendo prazer nas coisas carnais, tantos anos decididos viver longe de Deus, mas ainda assim a trombeta fala com seus unidos. E é isso, dessa forma que nós temos que entender. Sabe, não é um simples livro de ficção, mas de anunciação. Não é um livro bonitinho para colocar medo em corações, que, oh, meu Deus, olha o que vai acontecer. Não é um livro de terror, é um livro de graça, anunciando Jesus está voltando. As trombetas estão tocando. Eu li um fato muito interessante, sabe? Muito interessante. É um parecer judaico sobre o tempo do sacerdócio do homem na terra, onde nós sabemos que há todo um simbolismo, e agora eu começo a enxergar, meu Deus, eu começo a entender que Apocalipse, as trombetas, essa visão, lembra que eu falava que toda visão de João ela é simbólica, e eu começo a entender que as trombetas também são visões simbólicas de Deus querendo trazer o homem ao arrependimento. Olha, esse símbolo estava baseado em cima de uma tradição judaica. Acorda, igreja! Está esperando algo sonoro, está esperando algo, meu Deus, as coisas estão acontecendo. Jesus Cristo está voltando. Há um comentário judaico sobre a Bíblia, quando narra que no sacrifício da tarde, um cordeiro ele era colocado naquele tempo, onde que eles sacrificavam pela manhã, sacrificavam à tarde, e à tarde colocavam um cordeiro sobre o altar do holocausto, e o sangue era derramado na base.
Então começa a entender que esse sacrifício da tarde, ele começa falando sobre esses mártires, sobre essas pessoas que deram a vida pelo Evangelho, e principalmente esse Cordeiro Santo que morreu por nós. O seu sangue agora está debaixo, está no altar, está na base do altar, sabe, para cobrir o sangue dos mártires. Ah, meu Deus, para dizer, olha, você é meu corpo, você que não negligenciou o meu sangue, agora nós somos um, nós somos juntos, como eu sempre tenho dito. É o clamor da igreja, do corpo de Cristo na terra. Mas diz que ele sacrificava, olha que maravilha, o Cordeiro Santo, para intermediar essa oração dos justos, do justificado pelo Cordeiro. Esse sacerdote colocava ali, e depois que derramava em toda a base do altar, um sacerdote era escolhido. Um sacerdote era escolhido para levar o incensário de ouro para dentro do templo e oferecia incenso no altar de ouro. Lembra do anjo? Vamos ler aqui. Diz assim: então vi 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Veio outro, esse, presta atenção nele, o anjo que ficou de pé ao altar. Lembra do sacerdote que ficava de pé ao altar com um incensário de ouro? Lembra o incensário de ouro? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. É o clamor da igreja, simbolizado desde o tempo da antiguidade, quando aquele sacerdote ele era escolhido para entrar no altar. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse sacerdote ele era escolhido dentre alguns, e haviam do lado de fora 7 sacerdotes observando. Esse sacerdote ia entrar com incensário e oferecer sacrifício diante do trono, como esse anjo. Mas esses outros 7 sacerdotes são como os outros anjos com as 7 trombetas, porque a história judaica diz que esses 7 sacerdotes que ficavam em volta, e cada um tinha uma trombeta. E esse que foi escolhido para carregar o incenso, que significa o clamor dos justos, depois que o Senhor recebia, depois que depois que ele colocava tudo no trono, diante do altar, ele saía com incensário de ouro. E a história judaica diz que ele pegava esse incensário e ele lançava com violência no chão para que fizesse barulho. Deixa eu ler para você de novo Apocalipse. Eu acho que você não tinha se atentado, preste atenção. E foi-lhe dado muitos incensos a oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso e a oração dos santos, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, lembra do sacerdote? O anjo também tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Era isso que o sacerdote fazia. E quando o sacerdote fazia, é como se ele dissesse: olha, já foi aceito que toque as trombetas. Olha, está terminando agora. Está terminando o tempo. Chegou ao fim o tempo da graça. O tempo que manifesta a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ele aceitou o incenso, assim como aceitou a oração. E agora
está anunciando que está terminando o turno. Era isso que o sacerdote anunciava. Acabou o turno do sacerdócio. Então, aqueles homens, aqueles sacerdotes com as trombetas começavam tocando uma por uma. Pá, pá. Eram sete trombetas. Eu leio de novo para você sobre os anjos. Eu vi 7 anjos que se achavam de pé, como aqueles sacerdotes. E lhes foram dados 7 trombetas. E eles só começavam a tocar depois que aquele sacerdote que foi escolhido para levar a oração jogava e anunciava que o turno do sacerdócio estava acabando. Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O turno do sacerdócio está acabando, mas o Senhor ainda te dá graça. Enquanto não tocasse a última trombeta, ali estavam os sacerdotes, dizendo: olha, o turno ainda está aberto até a 7ª trombeta. A 7ª trombeta está prestes a tocar, e a 7ª trombeta é a vinda do Senhor Jesus. É onde fecha a porta da graça. E que lado você vai ficar? Bem, pastor, claro, eu vou ficar do lado de Jesus, porque afinal de contas eu sou um crente, eu frequento a igreja, sabe? As trombetas, elas são para anunciar ao ímpio que Jesus Cristo está voltando, que há tempo de se arrepender. Mas o que é o ímpio? O ímpio é aquele impiedoso, aquele que não tem amor, aquele que negligencia as coisas de Deus, aquele que negligencia o amor, aquele que decidiu tomar distância de Deus. E meu irmão, tem muita gente distante de Deus, sentado nos bancos da igreja. Tem muita gente distante de Deus, pregando em púlpitos, ensinando em cursos teológicos, tocando belas canções, muitas das vezes até chorando, um chorar físico, para emocionar. Isso também é impiedade. Abandonaram o amor. Sabe, hoje eu recebi uma notícia, um grande irmão meu, muito amado, lá do Rio de Janeiro, ele manda uma notícia que saiu no jornal, que um pastor, ele morreu em um prostíbulo no interior de São Paulo, porque ele juntou alguns amigos e ele foi para esse prostíbulo, e ali havia uma piscina e ele se afogou. Então tentaram salvar ele e levaram até uma UPA, mas não teve jeito, ele morreu. Era alguém que estava pregando no altar, juntou amigos e foi para a prostituição. Sabe, nós vemos outros exemplos, como pastora acusada de ter assassinado seu marido, pastor de grande denominação, aonde que traziam grandes nomes, aonde que tinha uma responsabilidade imensa com o evangelho. Sabe, nós temos visto tantos escândalos, tantos púlpitos sujos, sabe, tantas pregações que nunca foram vividas, tantos microfones imundos de pecado. E aí a gente ainda acha que essa 7ª trombeta é só para o mundo lá fora, para fora da igreja. Sim, é para fora da igreja espiritual, mas eu creio que também é para dentro dessa igreja natural, humanizada, carnal, impiedosa, que não tem mais o amor, que perdeu o primeiro amor. E agora? De que lado você vai ficar? Meu irmão, a última trombeta ainda não tocou. Ainda dá tempo. Meu irmão pregador, ainda dá tempo. Meu irmão, você que está em prostituição, você que tem se entregado às bebedices, ao mundanismo, mas que está sentado na igreja, tomando a ceia, levantando as mãos,
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, a graça do Senhor ainda está nas trombetas. Olha o que está acontecendo no mundo lá fora. Ainda dá tempo. De que lado você vai querer estar? Eu vou querer estar do lado dos céus, da igreja espiritual. E eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá, sabe por quê? Porque nós somos um, porque nós estamos juntos.